Olá, Shalom, espero que você esteja bem. Aqui Hudson Medeiros e o Brasil de Joelhos. Estamos juntos para refletir e meditar como líderes do reino, como gente que realmente acredita na transformação deste país, ora, mas encarna, assume um estilo de vida que seja firmado nos princípios da palavra de Deus, no resgate desse padrão bíblico, no caminho antigo do cristianismo, no caminho antigo de Cristo. Esse caminho é o nosso caminho, devemos voltar a ele. Há uma chamada de Deus para a igreja brasileira voltar a esse caminho. Nós estamos no meio de um período eleitoral e nós estamos vendo ainda mais os problemas aumentando com a corrupção. Ela afeta não só o Brasil, mas a humanidade, e com maior intensidade na nossa região, na América Latina. Também no mundo inteiro temos visto esse crescimento, ela se espalhou por todas as áreas da vida. Então, quando nós vamos para a Escritura, o apóstolo Pedro é um dos que toca nesse assunto muito intensamente, e ele mostra que nós temos que manter claramente os princípios de Deus, a fé e a virtude, e não nos vendermos, não nos entregarmos por dinheiro ou por qualquer outra coisa no meio dessa nossa missão apostólica, que é de levar o testemunho de Deus às nações. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, todos eles tiveram que enfrentar um império romano também muito corrupto, nas províncias da Ásia, onde também estiveram, e tiveram que passar por sofrimento, encarar dificuldades causadas por se identificar como aqueles que carregam o nome do Senhor e que estão modelados por Ele, influenciados por Ele, e por terem uma esperança nele e proclamarem essa esperança. Então essa perseguição, essa rejeição, essa oposição, todas essas manifestações foram enfrentados pelos apóstolos no passado, pela igreja no passado, e mesmo aquela igreja fiel que se levantou no passado, teve que realmente lidar com essa forte oposição. E esse tema central da corrupção, que Pedro alerta os irmãos sobre um perigo que ronda a fé de todos, e ele fala dessa posição importante e preciosa nossa de manter a fé e a virtude no meio de um mundo corrompido, num âmbito onde a corrupção se infiltrou na vida doméstica, no acadêmico, no estatal, no econômico, no legislativo, para nossa vergonha, também no âmbito da igreja. E há um alerta do Senhor para que a igreja não se venda. Não se venda. Nós estamos numa eleição, muitos candidatos cristãos se levantaram para levar a sociedade a refletir sobre esse tema, e sobre a necessidade da integridade. E nós não podemos ter dúvida de que a integridade é algo que vem do Espírito de Deus, no novo homem, nascido de Cristo, a semelhança dele, que busca a sua semelhança e que está cheio do Espírito. Sem isso, sem o Espírito, sem o novo nascimento, não podemos produzir integridade. Se nós cedemos às pressões do ambiente de poder, os ambientes diversos de poder que estão se formando agora nos municípios, para a disputa do poder político temporal,
ali um cristão precisa estar bem arraigado na fé e carregando as virtudes, desenvolvendo as virtudes que a palavra de Deus nos mostra, nos orienta, para que a gente possa ver um testemunho cristão no meio da área política, na administração pública. O próprio Pedro diz na palavra de 2 Pedro capítulo 1, ele diz claramente: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, é importante que estejamos compreendendo que, indo para qualquer área da vida, para dar testemunho de Deus, nós teremos que lidar com um processo de deteriorização que pode alcançar o nosso ser, as nossas relações, o nosso ambiente, e pode abrir fissuras nas nossas convicções. E as nossas crenças, nossos valores, nossas práticas podem romper com os fundamentos da palavra de Deus. E aí perdem-se os valores mais preciosos que recebemos do Espírito de Deus, da palavra de Deus, e desaparece a nossa meta final, que é de inspirar o reino de Deus, inspirar a influência, liberar a influência do reino de Deus no meio da área política, por exemplo, e a própria esperança cristã se vai. Se abrirmos mão da verdadeira fé e das virtudes cristãs tão necessárias no nosso dia a dia, na nossa formação como um novo homem em Cristo. Então, examine se os seus candidatos estão comprometidos com a verdadeira fé ou se já foram embriagados pelo poder e estão negociando os votos da igreja. Se há comunidades inteiras fechadas com candidato específico, já há um rompimento claro com essa integridade, com essa ética cristã e também com as leis do nosso próprio país. Então, nós não podemos ceder a isso. Nós precisamos nos reunir, falar sobre isso e trazer de volta o princípio de Deus, chamar o arrependimento daqueles que estão seduzidos, tentados por uma situação como essa, e acordá-los como quem acorda um bêbado do seu vinho, da sua bebida forte. É necessário que isso seja feito agora, porque o prejuízo será muito grande para o corpo todo de Cristo se não fizermos isso. É necessário que se acorde, que se desperte para viver a fé e para ter esse compromisso de trazer essa influência, como diz o próprio texto que lemos aqui, não é? O capítulo, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O apóstolo Pedro está falando claramente a respeito dessa necessidade de
olharmos para Cristo, de aprendermos de Cristo, de sermos semelhantes a Ele, de repetirmos seus princípios e valores, para poder ser, então, essa influência na área política, na área das leis, na área dos poderes, na área judiciária. E veja o que diz mais, verso 5 do capítulo 1, a segunda carta. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude. Associai a vossa fé à virtude. Não é? Uma conduta, o que é virtude? É uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação, uma bondade moral, não é? Que vem exatamente como marca de pureza no meio de um sistema tão corrompido, cheio de mentiras e acordos feitos por interesses fora do bem comum. Acordos feitos por interesses fora do bem comum. Deus está nos chamando para não nos vendermos como igreja. Líderes pastorais não se vendam. Líderes apostólicos, proféticos, não se vendam. Grandes ministérios, não se vendam. Não se vendam, não se vendam a essa corrupção do poder e do sistema que está pressionando agora no meio dessas eleições. É necessário que acordemos e, se há mestres falsos, Pedro fala na sua carta não só de falsos profetas, mas de falsos mestres que argumentam com base num suposto retardamento da volta de Cristo, semeando dúvidas nos cristãos. Esses falsos mestres que trazem ensinos como esse, eles estão ali trabalhando para que essas convicções da fé sejam abertas nelas, essas fissuras, pequenas fissuras, para mais na frente a apostasia tomar conta. Então, cuidado com os que ensinam esse liberalismo, não é? Cuidado com os que ensinam a flexibilização de princípios, valores que são do reino de Deus, uma conduta que seja cheia de integridade. Não pode se abrir mão dela, não pode se abrir mão dela. Nós estamos sendo chamados para nos alinhar e vencer a corrupção com a integridade, sendo cheios de toda a fé bíblica e a virtude de todos esses aspectos morais que o novo homem recebe quando está cheio do Espírito Santo e conhece a verdade de Deus e adota os princípios da verdade de Deus. Se você identificar afastamento desse padrão bíblico, reúna com outros irmãos, ore, se arrependa. Se a sua liderança está envolvida nisso, procura outros irmãos e vá junto com a liderança, fale com eles sobre isso para se afastarem da corrupção e buscarem a integridade e fazerem conforme o conselho da palavra de Deus nos orienta. Que Deus nos abençoe, nos ajude, e eu espero que você reflita profundamente sobre isso e seja aquele que é sal, como o Senhor nos mandou para esse sistema, ser sal nele, ser luz nele e não nos corrompermos. Se nos corrompermos, para que serve o sal, a não ser para ser pisado pelos homens? Não permita que a fé cristã seja pisada nas ruas, seja pisada nos tribunais, seja pisada nas mídias, exatamente por causa de uma legalidade real que teremos dado se rompermos os princípios. Ao contrário, lute pela integridade, lute para que realmente o testemunho de Cristo seja dado nessa área. Que Deus nos abençoe e nos conduza em vitória sobre toda a corrupção, trazendo uma cultura de integridade. Deus abençoe.